A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Que nesse dia as bênçãos do Senhor possam se estender sobre a nossa casa, as nossas vidas, que nós venhamos aprender a andar debaixo dessa bênção, amém? Deixa eu chegar um pouco mais perto aqui, aleluia. Queridos, me permita fazer uma oração aqui, começar com esse momento. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, em nome de Jesus. Senhor, eu te dou graças pela oportunidade de estar na tua presença. Eu te dou graças, Senhor, porque eu entendo que aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, é para compartilhar com as outras pessoas. E eu quero abençoar, Senhor, a autoridade do teu nome, Jesus, a todos os irmãos que estão e irão assistir, que cada um possa, Senhor, compartilhar do mesmo sentimento, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração. Que o Cristo ressurreto, que o Senhor Todo-Poderoso, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa se manifestar nessa manhã através do seu Espírito, através do seu poder, através da sua graça, em cada casa, em cada lugar, em cada ambiente. Senhor, manifesta-te, Senhor, nesta família. O Senhor sabe quais são as dificuldades, o Senhor sabe quais são os problemas desses dias. Eu oro para que cada coração receba do teu Espírito agora, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deixa um abraço. Ó, o casal já está assistindo aqui, gente. André, Deus abençoe sua vida. Suelen, Deus abençoe você. Deus abençoe a Nicole, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom receber vocês. Feliz ano novo, né, gente? Estamos começando. É a primeira live desse ano, 2025. Tô tentando me acostumar com o 25 ainda. Mas esse ano vai ser um ano muito bom. Esse ano vai ser um ano, eu acredito, um ano diferenciado para as nossas vidas, para aqueles que estão debaixo da presença do Senhor Jesus, tá bom? Eu acredito que Deus aí vai estar derramando bênçãos aí em nome do Senhor Jesus. Gente, envie esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Compartilha aí. Gente, eu quero falar a respeito de ser conduzido pelo Espírito Santo, ser levado pelo Espírito Santo. O livro de Gálatas, capítulo 5, no finalzinho ali, versículo 23, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que aqueles que vivem no Espírito, andem também no Espírito. Viver no Espírito é saber que temos o Espírito Santo, é saber que Deus está conosco, é sabermos das promessas de Deus, mas andar no Espírito Santo é trazer uma movimentação espiritual. É se movimentar no Espírito Santo. Muitos de nós queremos levar o Espírito Santo aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós chegamos. Queremos manifestar os dons, queremos fazer tantas coisas. E alguns de nós queremos falar ao Espírito Santo o que ele deve fazer e como ele deve agir. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é Deus. Sabemos que o Espírito Santo ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós somos ensinados errados porque muitas vezes nós queremos que o Espírito nos ouça, que o Espírito faça as nossas vontades, se mova segundo o propósito daquilo que nós queremos. E não pode ser dessa forma. É nós que nos movemos. A Bíblia diz que ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é a igreja que diz ao Espírito Santo o que ele deve fazer. Embora nós temos uma comunicação e podemos sim ter uma comunicação com o Espírito Santo. Podemos falar, abrir os nossos corações, falar as nossas necessidades, falar o que nos aflige, e ele vai ouvir. Ele é consolador, ele é advogado, ele é paráclitos, ele é quem caminha do lado, ele é conselheiro, ele é fiel, sim. Podemos ter esse relacionamento com o Espírito Santo, mas nós devemos tomar muito cuidado com a forma pela qual nós queremos conduzir
o Espírito Santo. Porque senão, de uma certa forma, nós podemos tentar induzir o Espírito Santo. E Deus não se moverá. Deus não se move pelas nossas necessidades. Ele se move pelo propósito que Ele criou e tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Amém? Deixa eu dar, antes de propriamente entrar mais profundo nesse assunto, deixar um abraço aqui. Vanessa, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Estamos com saudade de você, tá? Deus abençoe você, seu esposo, a sua casa. Deixar um abraço aqui para Emily, lá de Portugal. Emily, Deus abençoe você. Deus abençoe seu esposo. Deus abençoe o bebê aí, em nome de Jesus. Nossa irmã Paloma também entrou. Palominha, Deus abençoe você, Oswaldo, a Gabi, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, gente, eu sempre peço para que você compartilhe aí as lives, tá? Compartilhe esse momento aí para outras pessoas, porque tem algumas pessoas que precisam entender que o Espírito de Deus, ele nos ama. O Espírito de Deus, ele é generoso, ele é maravilhoso. Nós precisamos ser mais gratos a Deus pelo seu Espírito em todo o tempo nas nossas vidas. E hoje o Espírito Santo, ele quer se manifestar. O Espírito Santo, ele quer trazer algumas verdades nos nossos corações. O Senhor separou um texto aqui, o mesmo texto que eu ministrei na terça-feira de ceia, ali às 10h30, mas eu quero falar agora a respeito de um outro assunto. Eu falei a respeito de gratidão, mas eu quero falar a respeito de ser conduzido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, no começo do capítulo 4, vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui em Lucas capítulo 4, ainda versículo 14, vai dizer que depois do deserto, ele é conduzido, Jesus é levado pelo Espírito Santo para a Galileia novamente. Então Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois Jesus é levado de volta à Galileia para que ali ele pregasse. E ali ele vai parar na cidade de Nazaré. Ao entrar dentro de uma sinagoga, ele pega o texto daquele dia no qual eles estavam lendo, ele abre o profeta Isaías e ele diz, né, que aquele texto estava falando a respeito dele, que dizia que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar a boas novas aos pobres, pôr em liberdade os presos, dar vista aos cegos e proclamar libertação aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então notamos que em 2 momentos é o Espírito Santo que leva para o deserto, depois ele traz também, a Bíblia diz que Jesus volta no poder do Espírito também, volta debaixo do poder do Espírito. Você lembra quando tantas coisas que acontecem conosco, Jesus no meio de uma pescaria não, Jesus pega o barco para ir para uma outra margem do rio, e a Bíblia diz que ele fala para os discípulos: entrem no barco, eu quero passar para o outro lado, entrem comigo no barco. E a Bíblia diz que logo em seguida começa uma tempestade. Algumas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus e nós achamos que o Espírito Santo vai sempre nos conduzir para lugares de paz, lugares onde não vai ter problema. Não. O Espírito Santo sempre vai nos levar para um lugar de propósito. E é muito melhor estar no meio de uma situação difícil, mas levado pelo Espírito Santo, do que estar no meio de uma situação fácil, onde nós não somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer conduzir os nossos corações, mesmo nos dias difíceis, e nós temos que aprender isso. Temos que aprender de Deus. Temos que aprender a sermos obedientes ao que o Senhor pede, ao que o Senhor quer. Então, Jesus, na primeira parte, é levado a 40 dias de jejum pelo Espírito de Deus. E ali o diabo tenta ele. O diabo tenta tentar a humanidade de Jesus, oferecendo pão para comer. Depois o diabo oferece o lugar mais alto da terra e oferece as nações da terra. E depois o diabo oferece a religião, oferece coisas que são supérfluas, coisas que engrandecem o homem. Então notem que o papel do Espírito é levar o homem e as mulheres para perto de Deus. E perto de Deus é aos pés de Jesus.
É aos pés do Senhor. O diabo faz uma proposta diferente. Ele tenta levar para cima. Para cima que eu falo é para as vontades, apenas para as conquistas, para a soberba, para o nosso orgulho. Mas o Espírito não. O Espírito nos leva para o deserto muitas vezes. O Espírito nos leva para uma terra, nos leva para Nazaré, para ali sermos rejeitados muitas vezes em Nazaré. Sermos rejeitados muitas vezes pela nossa própria família, por pessoas que nós considerávamos. Mas mesmo nesses momentos que o Espírito nos leva, você pode ter certeza, sempre vai ter um aprendizado, sempre vai ter um bônus. Porque se estamos com o Espírito Santo, você pode ter certeza, queridos, Deus tem um propósito através disso. Deus sempre tem um propósito através disso. Que venhamos aprender a ser conduzidos pelo Espírito de Deus. O meu pedido é, Jesus, me ensina a ser guiado pelo Teu Espírito. Eu peço todos os dias. E algumas vezes, queridos, quando é o Espírito guiando, Ele vai te acordar numa madrugada. E você não vai entender, você vai dizer, não, meu corpo está cansado, eu preciso dormir. Mas você sente que a tua alma, o teu espírito começa a entender que tem algo diferente. A nossa carne, quando ela é guiada pela nossa alma, ela sempre vai buscar um descanso, ela sempre vai buscar o atalho, ela sempre vai buscar a solução fácil. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos guiados por uma motivação maior. E se o Espírito quiser nos guiar, se o Espírito quiser nos conduzir, e algumas vezes essa condução vai ser numa madrugada, algumas vezes vai ser nos conduzindo a uma situação onde nós temos fugido, onde nós não temos conseguido, onde nós não temos nos movido da forma certa, e ali o Espírito começa a trabalhar. É muito mais fácil o Espírito trabalhar nas nossas vidas no deserto, é ou não é, gente? Porque quando está tudo bem, quando está tudo legal, quando está tudo certo, quando tem saúde, não está faltando dinheiro, não está faltando nada, e a gente está bem, daí o Espírito fala e a gente, não, que isso, eu tô debaixo da bênção, estou feliz, não preciso fazer nada. Mas quando nós estamos no deserto, nós ficamos vulneráveis, e é bom ficar vulnerável. É tão bom quando nós estamos vulneráveis e o Espírito fala aos nossos corações, porque ali há um quebrantamento genuíno e verdadeiro nas nossas vidas. Então, queridos, nesse ano de 2025, muitas vezes talvez você vai se sentir vulnerável, você vai se sentir no deserto, você vai se sentir passando por problemas. Talvez você sabe que você já começou o ano de 2025 e você sabe que alguns problemas, você sabe que algumas coisas você vai ter que enfrentar em frente. Mas pergunte ao Espírito Santo de que forma você vai enfrentar e você vai cumprir, vai fazer da melhor forma. Notem que Jesus ele é levado ao deserto, 40 dias de jejum, o diabo tenta ele, o diabo faz uma espiral para tentar ver se achava algum orgulho dentro do coração de Jesus, e as respostas de Jesus foram respostas bíblicas, santas. E todas essas respostas não diziam a respeito apenas dele, diziam a respeito da vontade do Pai. É dessa forma que nós respondemos, guiados pelo Espírito Santo. Nós não falamos o que nos convém, nós falamos aquilo que faz parte do propósito maior do Pai para as nossas vidas. E daí você vai saber que você está fazendo a vontade de Deus, que verdadeiramente você não apenas está vivendo no Espírito, mas você está andando no Espírito. Andando no Espírito. É maravilhoso saber que estamos... Porque não teria propósito apenas ter o Espírito Santo. Apenas por ele ter soprado, nós temos vida. Claro, a vida foi dada por Deus, é o Espírito já em nós, mas o Espírito manifestado é sempre para glorificar a Deus, é sempre para manifestar a Deus, as vontades de Deus. É sempre para amar o próximo, é sempre para perdoar, é sempre para fazer o bem. É sempre para, mesmo quando pessoas nos atacam, mesmo quando pessoas querem o nosso mal, nós não pagamos na mesma moeda. Isso é ser levado pelo Espírito. Eu vejo homens, mulheres, eu vejo homens que são conhecidos na mídia e vivem sempre no meio de confusões e brigas e
é briga com a igreja A, com a igreja B, é briga entre famílias, é tantas coisas, gente, que acontecem que a gente vê, onde está o Espírito nisso? Será que o Espírito está ali? Quando eu dou uma resposta, ou quando eu tenho a razão em determinado assunto. A gente tem visto uma discussão familiar de uma grande igreja no Brasil, né? Não quero entrar nos méritos, mas um puxa para o lado que está certo, o outro não responde, mas daí meio que se afasta da família, e é complicado a respeito disso. Porque se é o Espírito Santo que nos conduz para algumas coisas e nos mostra, é porque Ele quer nos lapidar, seja no deserto, seja em Nazaré. A Bíblia diz que quando ele chega em Nazaré, as próprias pessoas de Nazaré, ele é levado pelo Espírito para Nazaré, para ser rejeitado em Nazaré, gente. Rejeitado dentro da própria casa, da cidade onde ele nasceu. E ali, mesmo ali ele libera uma palavra de bênção, dizendo que o ano aceitável do Senhor começa a partir daquele momento, o ano do jubileu. Eu acredito que nós estamos vivendo, a igreja viverá esse jubileu, esse ano aceitável. Eu acredito que 2025, um avivamento vai começar no nosso meio, no meio da igreja. Eu acredito que nós vamos viver isso. Eu acredito que nós devemos estar preparados. Mas isso não significa que não haverá Nazaré, isso não significa que não haverá deserto, haverão todas essas coisas. Mas se o nosso coração estiver convicto em Deus, nós viveremos e nós seremos surpreendidos, mesmo no meio do deserto, com a graça de Deus. E sim, nós seremos alimentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não tentaremos seduzir Deus com as nossas necessidades. Quando um homem e uma mulher tentam seduzir Deus com as suas próprias necessidades, eles estão tentando fazer de Deus, eles estão tentando corromper Deus. E Deus não pode ser corrompido. Deus é santo. É claro que Deus olha para mim e para a sua necessidade e Ele sabe daquilo que você e eu precisamos. Mas existe uma forma de as nossas necessidades serem supridas através do Espírito, da condução do Espírito. É quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E daí as demais coisas nos serão acrescentadas. É tempo de vivermos isso, queridos. É tempo de pararmos apenas de bajular a Deus para receber alguma coisa. Eu dou porque Deus vai me dar em dobro, vai me dar em triplo, vai me dar 100 vezes mais. Quando na verdade Ele quer que a primícia seja dele. Não há tempo melhor, queridos, para nós mostrarmos que Deus está em primeiro lugar do que nós estamos começando um ano novo, um novo ano. É tempo de colocar Deus sempre em primeiro lugar. Você está começando, ora a Deus, mas não ora apenas de boca, ora assim com intenção, de propósito, assim, Senhor, esse ano eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu posso até te abreviar para alguns lugares que o Espírito vai te levar. Ele vai te levar para a palavra. Eu não sei a tua intimidade, o quanto você investe tempo lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, aprendendo, meditando com Deus. Eu não sei o quanto de tempo de oração você tem investido. Algumas vezes a gente brinca assim, né? Quanto tempo eu tenho gastado em oração? Quanto tempo eu tenho gastado lendo a Bíblia? A gente não gasta não, a gente investe. Eu convido você nesse ano, queridos, a fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, de ler a Bíblia, de ler o Novo Testamento. Começa hoje. Abre Mateus e começa a ler a partir de hoje. Lê pelo menos, queridos, leia o Novo Testamento inteiro. Entenda as promessas de Jesus, os mandamentos de Jesus. Gente, foram esses mandamentos, foram essa palavra, foram as cartas de Paulo, dos apóstolos, foi os acontecimentos de Atos que mudaram, queridos, toda a história humana. E nós, sendo cristãos, nós não podemos negociar. Não, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não entendo. É desculpa. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda a entender. Claro que você não vai se tornar um teólogo, claro que você não vai entender algumas profundidades históricas, teológicas,
Mas, queridos, os ensinamentos são práticos e simples. Se você pega o ensinamento de Jesus, você entende que ele está dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu ele para pregar, para libertar cativos, para dar vista aos cegos. Você entende que o seu propósito também é esse propósito. O Espírito Santo quer nos guiar para isso, para sermos cheios do Espírito de Deus, dentro das nossas casas. Sermos ministrados, que nessa manhã o Espírito de Deus ministre aos corações que aqui estão passando aqui, tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Deixa um abraço pro povo aqui. Oi, Luiz Antônio. Bom, meu irmão. Deus te abençoe, Luiz. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Que bom, gente. Gente, Luiz é um menino de Deus. Filho da Camila, do pastor Claudenir. Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua esposa, o seu casamento. Em nome de Jesus. Ó, o corredor também, Luiz Faria também, passando por aqui. Amém, meu amigo. Novo Testamento traz clareza sobre os ensinamentos de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mandar um abraço também para a Suiane também. Suiane, Deus abençoe você em nome de Jesus. Neuzinha, Deus abençoe. Neuzinha, até que enfim você está vendo uma live do seu pastor, né, Neuzinha? Tô brincando, gente. Neuzinha é uma bênção de Deus. Neuzinha do ateliê aqui, ela tem um ateliê de noivos e noivas aqui no bairro Nossa Senhora da Salete aqui. Neuzinha sempre nos abençoando. Deixar um abraço pro André também. Pra Nani, Deus abençoe você, o Enio, em nome de Jesus. A Nani está em Bituba também, dando uma descansada. Amém, aleluia. Gente, voltando aqui ao assunto, a gente cumprimenta algumas pessoas porque a gente é bom a gente ter essa troca com as pessoas, né? Deus tem falado muito no meu coração a respeito de ser grato. Quando a Bíblia nos ensina, quando a Bíblia está mostrando aqui esse texto de Lucas, capítulo 4, desde Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado, desde Jesus voltando para a Galileia, pregando na Galileia e muitos milagres acontecendo, e o seu próprio povo, da sua própria cidade natal, Nazaré, onde ele cresceu, a ponto de dizer, isso aí não é o filho de José? Eles conheciam a história, eles sabiam muitas coisas a respeito de Jesus. Então Jesus, na medida que Jesus ia falando, ia revelando as coisas, falando a respeito do texto de Isaías 61 para eles, trazendo uma revelação que estava se cumprindo naqueles dias, o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor não é apenas o jubileu judaico de 50 em 50 anos. Jesus estava dizendo assim, eu estou dizendo que agora, a partir de agora, se cumpre um ano aceitável para todos aqueles que andarem na minha presença e me receberem como seu Senhor. Então a igreja precisa entender, queridos, que nós vivemos um ano aceitável, perpétuo, que não pare. Nós precisamos, de uma certa forma, viver esse ano aceitável. Para quem não entende o que é jubileu, de 50 em 50 anos, o povo de Israel tinha uma lei que eles entravam em um ano de jubileu, e nesse ano de jubileu eles libertavam todos os escravos e perdoavam todas as dívidas. Então a Bíblia diz que todos os escravos no ano do jubileu eles eram libertos. Então era um ano de alegria, era um ano de as pessoas voltarem às suas posses. E é isso que Jesus vem trazer. Ele vem trazer um ano aceitável. Jesus está anunciando, faz 2000 anos que esse ano aceitável abriu as portas, e nós como igreja precisamos entender isso, que esse ano aceitável ele está aberto para nós. E eu acredito, queridos, que nós estamos nos últimos tempos, antes da volta dele, nós precisamos entender e proclamar, levar esse ano aceitável. Nós precisamos dar vista aos cegos, nós precisamos pregar as boas novas, nós precisamos pôr em liberdade, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Estava pregando a respeito disso domingo, e quando a Bíblia fala assim, parece que Jesus está falando assim, proclamar libertação e pôr em liberdade, né? Algumas vezes pessoas foram libertas, mas não aprenderam a andar em liberdade.
Pessoas dentro da própria igreja que foram libertas, um demônio foi expelido, saiu, aconteceu alguma coisa ali, mas acabam vivendo como aquelas pessoas do Egito. Mesmo depois de serem libertos do Egito, eles sentiram saudades porque eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. Nós somos libertos por Jesus, gente. Nós não podemos ter mais mentalidade de escravos, nós temos que ter a mentalidade de filhos. De filhos que foram resgatados, que foram limpos, que foram perdoados. Não de filhos imaturos, de filhos maduros, que entendem que não estão ali apenas para receber ou tomar posse de algo, estão ali para manifestar aquilo que o Pai, aquilo que o Filho, aquilo que Jesus, o primogênito, nos deu para fazer. Nós temos uma obra como igreja para fazer, nós não podemos mais ficar calados e parados, apenas retendo bênção, apenas fazendo celeiros e acumulando coisas para nós. Jesus, quando fala a respeito de um homem que tinha celeiros, e ele disse: você é louco, porque se hoje mesmo se pedir a tua alma, do que isso vai adiantar? Não existe nada mais rico do que ser conduzido pelo Espírito de Deus, conduzido a pessoas pelo Espírito Santo de Deus, para ajudar pessoas, ajudar famílias, ajudar casamentos, sair da nossa área de conforto. Não tem descanso melhor. Algumas vezes: pastor, estou muito cansado, tem muita coisa, minha vida é muita correria. Queridos, mesmo quando você estiver trabalhando, você não precisa subir num púlpito de uma igreja, pegar um microfone na mão e achar que você é um pastor e só ali você vai trazer a mensagem. Pode ser numa live, pode ser, queridos, nós temos irmãos que são corretores aqui, né, que trabalham com os sonhos das pessoas. Você está lá e ora pela pessoa: gente, tem a casa aqui, a pessoa comprou, fechou um negócio, vai lá, vamos orar junto aqui, vamos abençoar esse ambiente, vamos abençoar a